senhor teve com o pastor Leonardo Salles, o senhor chamou o Leonardo Salles de falso profeta e isso repercutiu em todo o Brasil. Olhando hoje com mais calma e tempo, o senhor se arrepende de ter se exposto tanto naquele episódio? Que foram mais de um, na verdade. Você tem um corte quando eu o chamei de falso profeta? Não, não tenho esse corte, não. Pois é, eu disse ele, profeta do Pix, porque ele estava aliado com a Renálida e tinha essa missão entre os dois, e depois ele se separou dela, temos que ser justos, ele se separou dela, mas o conhecimento que eu tive dele foi nessa época. E a proposta era, oração com profecia era um valor no Pix, oração sem profecia era outro valor no Pix. Ele se afastou dela devido aos excessos dela. O que eu disse a ele foi que se abrir a Bíblia na igreja dele, as portas dela se fecham. Porque é uma igreja acostumada a ver o exercício do dom, não a exposição bíblica. Fecha nesse sentido. Tem gente que não gosta de doutrina. Você vai negar? Isso é fato. Tem gente que não gosta de doutrina. Minha mãe levava nós 5 para a igreja. Elias e Tiago ficavam do lado de fora. Meus outros irmãos ali brincando, conversando. Eu prestava atenção nos pastores pregando. Doutrina não é para qualquer tipo de gente. Hebreus capítulo 5. Só quem amadureceu quer a profundidade da palavra. Gostam de movimento, profecia, reteté, expulsar demônios. Tudo isso, o reteté, as pessoas têm debate. Reteté é o movimento, o forró, aquela coisa. O mistério. O manto. O manto. E não é só a igreja dele, é qualquer tipo de igreja. Agora, pra mim, ele é um falso apóstolo. E profeta? O falso profeta se dá pelo seu caráter, pela sua intenção. E o verdadeiro profeta não se dá pelos acertos nas suas profecias. Balaão também acertou. Não errou uma. Mas o que caracteriza um falso profeta no contexto de Balaão é a ganância e não a falsa profecia. A ganância, sim. O caráter, a intenção, o coração, o histórico e como interpreta a Bíblia Sagrada. O cara entra no perfil de falsos profetas não apenas por errar a profecia através do dom, porque pra mim não é falso profeta quem entrega uma profecia errada. Quem deu o dom é perfeito, o dom é perfeito, mas o transmissor não é. A palavra de Deus é perfeita, sim ou não? Sim, perfeita. Eu tenho o dom da palavra? Tem. Ok. Todas as minhas interpretações são corretas? Não. Então bora anular o dom de mestre? Bora anular o dom de evangelista? Bora anular o dom de pastor? Porque o dom de evangelista, mestre, pastor, é quando ele exerce a pregação da palavra. Por que a gente tem calvinista, arminiano ou wesleyano? Por causa de interpretações. Vamos anular, então, o dom de mestre dos calvinistas ou dos arminianos por interpretações que um olha para o outro e diz é falsa? Ou porque há divergência? Ou porque há divergência? Assim é com a profecia. O Deus que dá o dom é perfeito, mas na transmissão, o cara entregou o que Deus mandou falar, aí depois vem. E te digo mais. Aí, meu irmão. É porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então Deus entregou algo e o profeta pode acrescentar se ele quiser. E aí já é problema dele. Aí não vou chamar esse cara de falso profeta. Pode chamar de emocionado. Emocionado. A igreja tem que julgar essa profecia. Agora, o caráter do cara fala se ele é um verdadeiro ministro ou não. Marido de uma só mulher. Não ser amante do dinheiro. Pregar o verdadeiro evangelho. Gerar discípulos para Cristo. Tudo isso confirma se é um verdadeiro ou um falso. Pelo caráter, pela intenção ou pelo título. Tem gente que tem um título falso, Fábio. É um pregador. É uma pessoa que exerce o ministério da profecia pelo dom. Mas o título que lhe é dado é falso. Mas a questão do senhor dizer que o Leonardo Salles é falso apóstolo se dá pelo quê? Irmão, a Bíblia mostra as credenciais dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 9. Agora, se você está falando, mas aí tem o apostolado lá de Efésios, capítulo 4. É o enviado. É o missionário. Então o pastor também é o enviado ali? O evangelista, o profeta e o mestre? Vai pro texto, Fábio. 4:11, Efésios, capítulo 4. Aquele que desceu é o mesmo que subiu e acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Tendo visto o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Você é pastor, você é mestre, você é profeta. Seu ministério aperfeiçoa quem para a obra do ministério? Seu ministério edifica o quê no corpo de Cristo? Seu ministério gera o quê? No pleno conhecimento do Filho de Deus, no versículo 13. Aí vem o 14, que esses ministros, com esses dons do versículo 11, geram no corpo de Cristo. Tem que olhar a igreja de um modo geral. Ele deu esses homens à igreja para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Imaturidade. Onde tem esses ministérios aqui, a igreja se desenvolve.
Os inconstantes amadurecem, não são levados por todo o vento de doutrina, por mentiras de homens, astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, esses dons são dados através desses homens à igreja para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Eu não vejo nada disso através do ministério do Leonardo Salles. É minha opinião. Que Cristo confirme no dia do julgamento. Mas o senhor há de concordar... Agora, se você, como amigo, quiser defender, você tem todo o seu direito. Não, mas o senhor Agora, você está pedindo a minha opinião desde o nosso embate e debate. Mas só há de concordar que, aceitando ou não o ministério, o Leonardo Salles, de alguma forma, tem alcançado vidas para Jesus. Eu não acompanho. E aquilo lá que a Bíblia diz, quando os discípulos queriam calar um povo que estava pregando em nome de Jesus, e Jesus disse, deixe eles. Se não é contra nós, é por nós. E aí, também, quando teve os fariseus que chegou diante de Gamaliel para querer calar um grupo, e Gamaliel, com toda a sabedoria, disse, não, deixe eles. Se essa obra é de Deus... Se é de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus... Mas ninguém aqui está perseguindo o cara, mandando prender. O contexto lá de Gamaliel é prisão, limitação do evangelho. Ninguém aqui quer limitar o evangelho. Ninguém aqui está lutando contra alguém que prega o verdadeiro evangelho. Eu estou no campo das ideias, no campo teológico. Parece que o pastor César Cavalcante está ajudando o Leonardo Salles. Cadê? Sim. Ele está estudando? Porque os caras ostentam casa, carro, relógio, luxo. Ostenta estudando. É igual eu falei pro Miguel. Posta... Você não posta eu no Pássaro de Ferro? Cadê o livro que você está estudando? Cadê a sua biblioteca? Cadê a Bíblia de estudo nova que você comprou? Ou seja, a perseguição do contexto de Gamaliel é contra a verdadeira pregação. É contra o verdadeiro evangelho. É contra a exposição da doutrina de Cristo. Aí Gamaliel diz, se essa obra for de homem, vai se acabar. Mas se é de Deus, permanecerá. Agora, se é obra de Deus, a Bíblia deve ser a base. Você conhece? A Bíblia é a base? Sustente. Agora, pelo que eu vejo, a Bíblia não é a base. As interpretações que vêm daquele púlpito não são cristocêntricas, nem teológicas, nem bibliocêntricas. Essa é a minha posição. Então, o senhor não se arrepende dos episódios de enfrentamento, de confronto que teve com o Leonardo? Não. De nada? Eu posso me arrepender do jeito pelo qual eu abordei. Mas eu sou algum hacker para invadir a live de alguém? Ele me convidou. Tem coragem de subir aí, profeta? Você pergunta para mim se eu tenho coragem de subir? É perguntar se eu sou homem. O cara pergunta se eu tenho coragem e já solicita. Aceito. Aí fez assim pra mim. Não dá. O senhor falou aí que o profeta, ele é um dom ministerial na condição ali... Pregação, o exercício da pregação. É o exercício da pregação. Efésios 4. O dom tá em 1 Coríntios 12. O dom. E como deve ser exercido esse dom? Houve até um episódio agora em Camboriú, pastor Jefferson Rodrigues ia pregar, ia iniciar a pregação, não tinha feito a leitura bíblica ainda, e um rapaz tomado em profecia começa a profetizar. Na minha visão, pastor Jefferson, com toda a sabedoria, parou, ouviu o início... E julgou a profecia. Julgou, a análise falou, não, gente, a maior profecia agora é a palavra de Deus. O noivo não chamaria a igreja de louca, e parece, se alguém puder confirmar, minha igreja tá louca. E aparece a mão assim de paternidade, com a mão, simbolizando a mão de Cristo sangrando. Essa mão é o pacto dessa igreja com Satanás. Aí não, irmão.